Olá pessoal, eu aqui de novo para mais um episódio. E no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre sistemas operacionais. E deixem o like. Bom, quando se fala de smartphone, a coisa é um pouquinho mais fácil. Afinal, apesar de não gostar muito do Android, ele é a melhor opção. E a depender do orçamento, a única opção. Antes até tinha outras opções, como o Windows Phone, por exemplo. E depois virou o Windows Mobile, mas para muitos continuava o Windows Phone. E apesar de não ter um visual que agradasse a todos, ou mesmo muitos apps, como sistema operacional ele era o melhor. Ele tinha o melhor aproveitamento e gerenciamento do hardware e ainda te dava a liberdade para deixar o sistema com a sua cara, meio que pegando as vantagens da Apple e da Google. Mas além do Windows para o smartphone, teve outro que foi do computador para os smartphones. Este eu já não cheguei a testar, mas pelo que dizem era muito bom também. Bom, para os curiosos eu me refiro ao Ubuntu Phone, que diferente do Windows, como já é de se esperar, não ficou tão conhecido assim. Mas como eu disse antes, eu não testei. Porém, se parar para pensar, e um desenvolvedor não ia querer desenvolver para um Windows Phone, imagina para um Ubuntu Phone. E devido a essa dificuldade, não é difícil imaginar o porquê de novas empresas entrarem nisso. Ou seja, é fácil imaginar o porquê não ter realmente novos sistemas móveis, tendo assim no máximo modificações do Android, onde as empresas modificam aqui e ali e diz que é um novo sistema. Hoje, assim como uma distribuição Linux, realmente tem algumas empresas que modificam para ficar diferente do Android puro, ou Android distribuído pela Google se preferir, mas sempre tem aquelas empresas que modificam apenas a aparência e alguns apps para dizer que é outro sistema. E isso não é algo somente do Android não, no Linux também acontece muito isso. Então, a menos que você seja fã da Apple, a escolha é o Android. Afinal, apesar do iOS ser bem otimizado, ele também é um sistema bem fechado, ou seja, dificilmente você terá problema com vírus, ou com o aparelho esquecido pela fabricante, porém esquece personalização ou mesmo a liberdade de escolha. Afinal, no iOS você pode mudar no máximo o papel de parede e a ordem dos apps, e mesmo para um desenvolvedor as possibilidades de escolha não são tanto. Afinal, todos os navegadores é só o Safari com uma máscara, por exemplo. Então, voltando para o Android. No Android, cada fabricante tem a sua estratégia, tendo assim aquelas que preferem o Android puro, aquelas que simplesmente querem pôr novos apps e modificar a aparência, e aquelas que modificam ao ponto de realmente entregar um novo sistema. E apesar da moda influenciar muito isso, tendo a Motorola como top 1 por entregar um sistema puro no passado, por exemplo, e hoje se tem no top 1 a Xiaomi por entregar o sistema modificado. Então, apesar de para alguns cru ou recheado não mudar muito, só importando o desempenho ou mesmo a moda, olhar para os sistemas pode fazer a diferença. Apesar de ter melhorado, a Samsung é famosa por ter app duplicado, por exemplo, tendo no aparelho um app da Google e um próprio dela. Assim, diferente de uma fabricante que tinha um Android mais puro, no caso dela tinha dois consumindo recursos, se tendo assim um Android mais puro não só mais espaço livre, mais RAM disponível, como também menos processo para processar e com isso menos consumo de bateria inclusive. Então no caso da Samsung, utilizando os top de linha, que tinham mais recursos para aguentar isso, os de entrada definitivamente não valia a pena. Hoje a Samsung otimizou melhor o sistema, mas para mim pelo menos uma vez travou sempre travou. Bom, pelo menos enquanto ela seguia essa estratégia, claro. Mas no fim tudo é Android do mesmo jeito. Então no caso do Android a escolha vai muito mais além do que simplesmente no sistema. Enfim, agora falando um pouquinho de PC. Quando se fala de PC a coisa é um pouco mais complicada. Primeiro pelo fato de você não ficar preso ao sistema. Ou seja, você pode ter o aparelho da marca A com o sistema da marca B. Claro que pelo Windows ser o mais popular, dificilmente terá outro sistema. Mas hoje, apesar de complicado e chato, já é possível instalar o macOS em um PC comum. Tudo bem que ele foi feito pensado em um hardware específico, mas mesmo assim você pode rodar ele e experimentar. Ou embolsar uma boa grana e ter um Mac. Mas agora esquecendo um pouco da Apple e seus produtos super caros, quando se pensa em PC, geralmente vem o Windows em primeiro lugar. Afinal, apesar da Microsoft ter dificuldade de convencer o pessoal a usar os apps AppX, os famosos apps universais, a Microsoft ainda tem uma biblioteca enorme quando se pensa nos apps legados. Os apps EXE se preferir, apesar do legado não ser em volta somente do EXE e tendo outras extensões como o MSI, por exemplo, o EXE é sim o mais popular, fazendo assim o Windows o sistema para computador com a maior biblioteca. E é graças a isso que eu, assim como muitos outros, ficam presos no Windows. Mas os apps legados estão no mercado já faz anos, e devido a isso outros desenvolvedores tiveram anos para trabalhar em cima disso. Então outros sistemas hoje já conseguem rodar o legado do Windows de forma agradável, e em casos específicos até melhor. E quando se pensa em alternativa ao Windows, se vem na cabeça o Linux. E com o Ubuntu,
sistema Linux mais popular, é ele a escolha de muitos. E com o Windows exigindo cada vez mais hardware, aonde a cada versão se exige um pouquinho mais, muitos pensam em migrar, mas são poucos que realmente migram. No fim, geralmente só aceitam e trocam seu computador, ou no caso de PC desktop, fazem uma atualização. E ao fazer a atualização, muitos vendem as peças antigas, mas sempre tem aqueles que decidem guardar, assim também como tem aqueles que trocam o computador e guardam o computador antigo. No caso desses, eu recomendaria instalar o Linux no segundo PC. Porém, quando se pensa em Linux, existem muitos e muitos sistemas operacionais, ou distribuições se preferir. E para esse pessoal, eu recomendaria o Ubuntu ou um sistema baseado nele, ou um sistema baseado no Debian, é claro. Um outro sistema Linux qualquer pode ser até melhor nisso ou naquilo, mas quando se é novato, um bom tutorial faz a diferença. Afinal, pensando no futuro, se tem problema, você quer uma solução. E é devido a isso que sistemas como Ubuntu, Debian e Fedora ficam em primeiro lugar para mim. E isso se falando de Linux, é claro. E quando se fala em alternativa do Windows, o Linux não é a única opção. Embora eu recomende o Linux, também existem os sistemas BSD, onde se tem o FreeBSD como sistema mais popular, por exemplo. Mas existem outros como OpenBSD, NetBSD e PCBSD. E eu até já cheguei a testar um sistema BSD, mas o design não é a única coisa que é ruim nele. Mas pelo menos quando se fala de segurança, ele é melhor que o Linux. Eu não sei se isso é do sistema ou se é pelo fato de quase ninguém usá-lo, mas de qualquer forma é bom saber que existe essa opção, mesmo ela estando no final da lista, atrás do Windows e do Linux e até mesmo do macOS. Enfim, por enquanto o Windows ainda é o meu sistema número 1 e o Linux está ali na cola em segundo lugar, e os outros estão bem distantes. E pelas novidades prometidas no Linux, provavelmente isso deve virar. E caso isso aconteça, pode ter certeza que eu venho aqui atualizar vocês. Mas por enquanto é isso, então tchau tchau pessoal.